Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, esta é a TV Mundo Maior e esse é o Mundo Maior em Debate, que na noite de hoje estudamos a vida e obra de Valdo Vieira. Valdo foi companheiro de Chico Xavier, juntos escreveram grandes joias da literatura espírita. Depois, o Valdo seguiu seu caminho e é o propositor da conscienciologia e da projeciologia. E esta é a TV Mundo Maior, a única emissora de TV do mundo que divulga o espiritismo via satélite, através do principal satélite brasileiro de comunicações, o Brasilsat C2, através da TV aberta a partir da cidade de Três Corações, em Minas Gerais, e para as cidades de Ouro Fino, Mogi das Cruzes, Uberaba, Jataí e, em breve, para Araraquara, Araçatuba, que, inclusive, terminando o programa, estamos viajando para Araçatuba, nos reunindo com o movimento de lá, para poder montar o canal lá nessa cidade. E Juiz de Fora e para outras tantas cidades que acompanham a programação da TV Mundo Maior através da TV Paga. Isso sem falar naqueles que estão conectados conosco através da grande rede a partir do site www.tvmundomaior.com.br. E para analisarmos a vida e obra do grande Valdo Vieira, na noite de hoje nós recebemos as presenças de Mabel Teles, autora do livro Zéfiro, a para-identidade intermissisa de Valdo Vieira. Boa noite, Mabel. Boa noite, André. Boa noite a todos. A gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui. Para a gente é um momento muito especial. Eu estava conversando aqui com o senhor Lombardo, né? É um momento até que a gente fica um pouco emotivo. Então, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a TV Mundo Maior e quero aproveitar para agradecer o pessoal da TV que esteve lá em Foz do Iguaçu e fez aquele programa belíssimo que a gente tem sobre a história do professor Valdo e a Conscienciologia, e especialmente ao Felipe e a Camila, que estiveram lá, que fizeram realmente um trabalho fora de série. Vocês estão de parabéns. Foz do Iguaçu continuou sendo o mesmo depois da saída deles? Não fizeram muita bagunça lá, não? Um pouco menos, né? Um pouco menos. Agora, a Tríplice Fronteira está sentindo a falta. Muito bom. E o presidente da FEAL, estudioso da doutrina dos espíritos, José Antônio Lombardo. Boa noite, senhor Lombardo. Algo atualíssimo que estamos vendo aqui. O Valdo, depois, ele foi para outra ciência, outros tópicos, mas continuou mesmo o Valdo. Aquilo que ele fez para nós, isso é imbatível. Sem dúvida. É imortal. É isso aí. Valdo Vieira foi parceiro de Chico Xavier durante um pouco mais de uma década. Juntos, escreveram livros de grande importância para o espiritismo. E um dia, Valdo seguiu um outro rumo, sendo propositor, me ensinaram essa palavra agora, tá? Da conscienciologia e da projeciologia. Embora nós, os espíritas, pregamos o não julgamento, a caridade e o perdão, é bem comum ouvirmos entre os confrades de espiritismo que Valdo foi um traidor, um ingrato. Isso para não enumerar outras tantas agressões verbais a este pesquisador do mundo extrafísico. Ok, eu posso não concordar com muita coisa que Valdo disse e escreveu. Acho, por exemplo, no mínimo, uma certa insensatez. Os comentários pouco respeitosos a respeito de Jesus, de Chico e até, enfim, outros tantos. Mas o que nos importa nessa noite é o grande patrimônio que este grande pesquisador do mundo extrafísico nos trouxe dentro da doutrina dos espíritos e nos trouxe também através dessas outras duas doutrinas, se é que é assim que nós podemos chamá-las. A gente chama de ciência, dos campos de estudo. Muito bem. Então é isso que nós vamos fazer essa noite gostosa aqui. E você pode e deve participar, esse programa é feito para você e nada melhor que fazê-lo com você. Mandando sua pergunta, sua consideração sobre o tema para debate@tvmundomaior.com.br
ou pode ligar ao vivo aqui, participando do nosso programa, fazendo suas perguntas sobre o tema, dizendo que não gosta da gente, dizendo que nós somos sensacionais, pode mentir, a gente gosta, tá? Através do telefone 0 operadora 11 20 86 43 79. A sua participação também pode se dar através do facebook.com/TV Mundo Maior. E nós temos uma novidade, estamos felizes, faceiros que só nós. O WhatsApp. Você pode fazer a sua participação pelo WhatsApp através do DDD 11 99 643 3827. Gostaria de agradecer também as presenças das caravanas, né? Do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e do Grupo Espírita Amor em Ação. Vocês que participaram do nosso programa, seja através do WhatsApp, do telefone, do Facebook, do e-mail, estarão concorrendo a sorteios. Entre eles, o sorteio dos livros O que é a Conscienciologia, Nossa Evolução, Diário de Autocura, Vontade de Viver. E de cursos, olha que bacana, 2 cursos, Princípios Práticos para a Evolução, curso de 5 horas, e um curso integrado de Projeciologia, que é de 20 aulas aí. Bacana, Pachu. Muito bem, a gente sempre começa aqui perguntando aos nossos convidados como é que eles chegaram até o Espiritismo e até a Conscienciologia, até a Projeciologia. Como é que você chegou, Mabel? Eu desde a minha infância, eu sempre tive muito interesse em estudar essa realidade que a gente chama de realidade extrafísica ou realidade multidimensional, né? Que é essa nossa existência em outras dimensões. Mas eu não tinha nenhum direcionamento familiar para isso, né? Minha família não era espírita, não tinha assim uma religião atuante. Então eu ficava com a minha curiosidade, né, por ali. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eu tinha muita vontade de conhecer Chico Xavier. E eu queria ir para Uberaba, de qualquer maneira, porque eu falei, eu quero ver como é essa comunicação com as outras dimensões. Eu tinha muita curiosidade com isso. Mas eu fui batendo na minha família, mãe, me leva, não, vó, né, tia, eu não tinha ninguém que tivesse assim muita afinidade com essas ideias, então eu fiquei sem conhecer Chico Xavier. Você é de Foz do Iguaçu? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Mas moro em Foz do Iguaçu agora. E eu lembro, mas elas falavam assim para mim, mas Mabel, você não está precisando de nada. Para que você quer conhecer Chico Xavier? Eu falei, não, mas vocês não estão entendendo. Eu não quero pedir nada, eu quero ver como é. Eu queria entender esse processo, que era o processo dessa comunicação interdimensional. Mas a vida foi passando e a gente vai trabalhando, estudando, mas eu tinha um grupo de estudo, né, no meu trabalho, que eram de pessoas que se interessavam pelo tema. Inclusive, um deles era um espírita. E a gente, na hora do almoço, a gente se reunia e a gente ia debater esses assuntos. E um deles chegou para mim e falou, olha, Mabel, existe um lugar que estuda isso que você faz, eventualmente, que você se interessa, que é a experiência fora do corpo, que é a projeção da consciência. É uma instituição que, naquela época, ele falou, fica na Rua Augusta, e eles dão curso sobre esse assunto de como aprender a sair do corpo com lucidez. E eu falei assim, não, você me inscreve já para esse curso, porque eu quero fazer. E foi assim que eu conheci, então, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é essa instituição que promove atividades, e, nesse caso, o foco maior, né, do Instituto é o estudo do fenômeno da experiência fora do corpo. Isso faz quantos anos? Isso foi em 93. E dali eu nunca mais saí. Então, eu fiz todos os cursos, eu me tornei voluntária, eu me tornei professora e estou no estudo dessas ciências, desse campo de estudo que o professor Valdo propôs desde então. A gente trabalha ali nas instituições, não só no Instituto, né, mas em todas as instituições da Conscienciologia, é um corpo de voluntários. Hoje nós somos mais ou menos cerca de 1.600 pessoas, só em Foz do Iguaçu nós temos 800, que trabalham nessas instituições para fazer que a coisa funcione. E foi
assim que eu conheci o professor Valdo Vieira. Na época ele morava no Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo, mas a gente ia fazer cursos, né, no Rio de Janeiro com ele. Ele também vinha para São Paulo uma vez ao mês, igual vocês, né? Vocês têm um programa uma vez ao mês, ele também vinha, ele dava palestras, ele dava cursos. E depois, em função do meu interesse por esses assuntos, a gente mudou para o Rio de Janeiro, eu e meu marido, e aí eu comecei então a conviver um pouco mais com o professor Valdo. Eu sou da área da comunicação, então eu era uma espécie de assessora de imprensa dele, então eu acompanhava o professor Valdo nas entrevistas, nos releases, no material de divulgação. E aí o professor Valdo, um belo dia, ele, mais ou menos pelo ano de 2000, ele resolveu mudar para Foz do Iguaçu, porque ali a gente tinha criado uma nova instituição, que é o CAEC. E ele resolveu que sim, que ele ia deixar o Rio de Janeiro. Isso foi que ano? Isso foi 2000. O CAEC foi criado em 95 e em 2000 ele mudou para o CAEC e foi morar dentro do CAEC. E a partir de então, uma série de pessoas resolveram ir para lá também, para a gente poder fomentar um pouco mais as nossas pesquisas. E eu também, então, nós mudamos para o CAEC, aí no caso, no ano de 2003. E ali no CAEC, a gente teve a chance de conviver com o professor Valdo diariamente. Então, foi assim que a gente conheceu essas instituições. E o senhor, Sr. Lombardo, como é que chegou na doutrina espírita? Eu cheguei à doutrina espírita através de um tio. Eu sou do interior de Bebedouro, então eu resolvi vir para São Paulo para trabalhar. E meu tio frequentava uma casa espírita que era uma residência, que era um centro, né? Então, eu acho interessante, um estudo interessante. Eu comecei aí com ele, gostei, e foi justamente, tem algo marcante, foi na semana em que assassinaram o Kennedy, em 64. Isso faz pouco tempo. Alguns dias apenas, né? Então, a partir dali, eu mergulhei. Eu comecei a ler muitos livros. O doutor Jair, que era o senhor que conduzia lá o centro, ele me instruiu com muitos e muitos livros. E eu comecei a ler muitos, li os livros do Valdo, que já estavam então em evidência, né? Desde muito tempo. Eu não sabia de nada, só vim conhecer Valdo nesse centro, porque vários livros dele eu comecei a ler. E depois dali, eu estudei, li muito. Depois eu fui trabalhar na casa transitória, onde eu encontrei minha esposa lá, felizmente. Então, lá na Casa Transitória de Fabiano de Cristo, tem uma entidade da Federação Espírita que faz assistência social. Sim. Trabalhamos longos anos lá. E depois dessa aí, eu saí, mudei e comecei lá na André Luiz. Isso que ano, mais ou menos? Isso foi em 79, quando eu voltei, eu fui para André Luiz. Então, lá eu e ela fizemos o primeiro curso de doutrina que houve na casa, nós fizemos lá. E dali eu começaram a me explorar, vamos dizer assim. Então, eu comecei a trabalhar em passes, trabalhar em outras coisas. Depois eu comecei a trabalhar no Picanço, me convidaram para, olha, você não quer ser da nossa Assembleia lá, que era o Conselho Deliberativo, né, das casas. Fui para a Assembleia, logo depois me elegeram para o Conselho Fiscal, fui do Conselho Fiscal há alguns anos, e depois eu virei presidente da Fundação. Então, há 25 anos... Você foi o primeiro presidente da Fundação? Sim, foi o primeiro. Eu e o Onofre, que foi o segundo presidente, nosso esforço, mais do Osmar Marcilli, mais outras pessoas, foi que criamos a Fundação dentro do Centro Espírita Nosso Lar. Porque, nessa altura, a Casa André Luiz já tinha 2 emissoras de rádio, uma em Sorocaba, outra em São Paulo, as quais, por força de lei, ficavam em nome de conselheiros da casa. Sim. Porque um centro espírita não podia ser titular dono de uma outorga de rádio ou de televisão. Somente uma fundação é que poderia, ou então pessoa física. Aí, então, nós criamos a Fundação há 25 anos, em dezembro de 90, para absorver as 2 emissoras e daí começar a expansão que você conhece hoje. Sim. Depois de uns 10 anos, 12 anos disso aí, apareceu um tal de André, que começou a entrar, vamos criar a TV, juntamente com o Onofre, aí já era o Onofre o segundo presidente. Sim. A partir daí, então, começamos a expandir a TV, além das nossas transmissões de rádio. Nós tínhamos antes uma programação que tinha apenas 2 ou 3 horas
horas por dia de espiritismo. O restante nós tínhamos até programa em árabe, programa em chinês, algo assim, programa em japonês, programa assim, porque precisamos vender os espaços, né? Mas não tínhamos produção própria. Mas de programação espírita era 2, 3 horas por dia apenas, né? Aí sim, quando a fundação foi criada, aí então, eu e o Jeter é que começamos a mudar os programas todos para escândalo de muitos, porque começamos a trazer pessoas assim que eles não aceitavam muito, né? Mas que deram assim, um impulso inicial. Sem dúvida. Né? Aí começamos com essa programação sensacional que existe hoje, em termos de doutrina, em termos de facilidades, de coisas para o público, que você sabe da nossa audiência, quer dizer, algo espetacular que está indo no satélite para o Brasil inteiro, na internet, enfim. Muito bem. Essa foi meu início e estou aqui hoje como presidente da Fundação pela segunda vez. Fui 12 anos presidente, depois Onofre 12 e agora estou numa segunda gestão. Muito bem. Então, vamos trabalhar, né? Isso aí. Eu confesso, Mabel, que eu tinha lido os livros de Valdo em parceria com o Chico, mas eu não acompanhei a produção dele após, né, a produção na Conscienciologia e na Projeciologia. Quando o Sr. Lombardo, no início do ano, esteve lá em Foz, né, Sr. Lombardo, falou assim, olha, vamos fazer um especial sobre o Valdo. Eu falei, bacana, vamos sim. E aí eu fui pesquisar, né, um pouco. Ele me prestou esse livro, que inclusive é de autoria da Mabel, Zéfiro, a Para-Identidade Intermissiva de Valdo Vieira, da editora Editares, é isso? Que está na sua primeira... É um livro de 2014, né? E aí eu li o livro e fui pesquisar mais sobre a vida, sobre o pensamento de Valdo após a sua saída, digamos assim, da doutrina espírita. E eu vi alguns vídeos que, para o cristão espírita, me incomodaram, fizeram com que eu mexesse na cadeira, né? Alguns comentários sobre Jesus, alguns comentários sobre Chico. Eu confesso que eu fiquei até meio chateado, né? Mas aí eu pensei assim, não, mas Chico e Jesus não ficaram chateados com isso. Então, deixa eu parar com essa bobagem, né? E vou me apegar com as coisas que valem a pena se apegar na obra desse grande estudioso. Vi muita coisa interessante. Esta busca do professor Valdo, né, pelo aspecto científico, né, parece quase que uma obsessão, digamos assim, né, foi uma fuga dessa religiosidade que se assomou à doutrina espírita e ele não era muito fã dessa religiosidade toda? Olha, no meu ponto de vista, né, eu vou falar o que eu penso, pelo que eu conheci o professor Valdo. O professor Valdo, ele era um pesquisador nato, um curioso e uma pessoa javalínica do ponto de vista de investigação. Então, ele era capaz, André, de estudar o milípede. O que é o milípede? O milípede é aquela minhoquinha que anda no chão no inverno lá em Foz do Iguaçu. E às vezes ele chegava de manhã nas tertúlias que ele falava, ele falou, gente, olha, eu estou com vários milípedes em casa. E eu olhava assim, mas milípede, professor Valdo. Eu estou estudando os milípedes porque a gente tem que aprender com milípede. E isso eu estou falando para entender, para que a gente entenda a mentalidade do professor Valdo, né? O professor Valdo, ele era, como você disse, um obsessivo. Ele era obsessivo do ponto de vista saudável, né? Em termos de pesquisa. Ele queria saber de tudo, ele queria entender tudo, ele queria conhecer tudo. E ele dizia assim, tinha uma frase dele que era mais ou menos assim, se você não gosta de estudar, tenta evoluir na ignorância. Vai lá, tenta. Entendeu? Ele tinha umas frases desse tipo, sabe? Então, veja, é lógico que uma pessoa dessa, ela quer produzir. Sim. Ela quer fazer o seu campo de estudo. E é o que ele tentou, diz ele, que tentou, de alguma maneira, dentro do movimento espírita, mas quem sabe eu não sei, diz ele, que não tinha tanto ambiente para essa situação também que ele trazia muito inata, que era, vamos refutar, vamos debater, vamos refutar. Não, a gente não tem que aceitar nada. E aí ele trouxe, então, a proposta da Conscienciologia e da Projeciologia e criou esse campo de pesquisa. E aí, então, eu não sei se foi exatamente só para se defender ou tentar criar uma diferença do movimento espírita. Ou evitar que a religião chegasse forte. Agora, você sabe, André, isso aí é uma experiência dele, não é uma experiência minha, mas eu vou relatar aqui
aqui porque eu acho que ajuda a entender um pouco a cabeça dele, né? O professor Valdo, ele era um médium sensitivo, um parapsíquico de infância. Ele começou a ter lembranças de vidas passadas aos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade, ele começou a lembrar o que ele fazia antes de renascer. E é claro que aquilo tudo mexeu muito com a cabeça dele. E ele, nessas lembranças de vidas passadas, ele disse que é onde ele mais errou. E aonde nós, de maneira geral, ele dizia nós, as pessoas que estavam próximas a ele, né, não sei se era totalidade, era justamente da gente não tentar avançar na refutação e no debate. Dizia ele, isso é a experiência dele, eu não posso dizer se isso é real ou não, mas dizia ele que ele perdeu muito tempo com isso. Então, eu acho que ele tinha essa marca dentro dele de que ele não poderia repetir esse erro. Sim. Sabe? E ele era muito correto nas coisas dele, pelo menos dentro daquilo que ele pensava. Se ele estava certo ou não, André, isso é uma outra coisa. Mas dentro daquilo que ele pensava, ele falou assim, eu não quero errar mais nisso que eu errei. Então, ele criou aquilo que a gente chama na Conscienciologia, que é a pedra basilar dos nossos estudos, que é o princípio da descrença. O que diz o princípio da descrença? Ele diz assim, não acredite em nada. Eu achei isso maravilhoso. Pois é, tem, olha, inclusive, em algumas placas. Isso, né? Todas as placas, em todas as nossas instituições tem isso. Ele dizia assim, não adianta eu querer dizer para você que você não vai morrer, que isso não existe, não adianta. Você pode duvidar, você pode até acreditar, mas você não vai ter nunca essa certeza. Qual é a certeza? É você experimentar, por exemplo, um fenômeno parapsíquico, uma experiência fora do corpo, por si mesmo, sozinho, com lucidez, e aí você vai chegar à conclusão, você vai chegar à convicção de que isso existe, ou não. Ou, de repente, você vai passar pela experiência e falar, isso aqui tudo é uma bobagem só. Então, ele dizia assim, não adianta, não há outra alternativa. Isso na maneira dele pensar, sabe? De você criar ou construir um conhecimento da extrafisicalidade. E é assim que ele criou, então, esse princípio da descrença, que às vezes parece fantástico, mas às vezes parece também um bicho-papão, né? Porque ele diz, francamente, nós dizemos isso na Conscienciologia, gente, não acredite em nada, não acredite no que eu estou falando aqui. Vai lá, faz o seu experimento e vê se isso é real. E se você achar que isso é real, você continua as suas pesquisas. Sim. E se você não achar que isso existe, tchau. Segue a sua vida, né? Que está tudo certo também. Então, eu entendo um pouco o professor Valdo dentro desse contexto. Entendi. Sr. Lombardo, nós temos, especialmente na obra de André Luiz, nós percebemos uma mudança muito grande com a entrada dos livros feitos em parceria com o Valdo e depois com a saída, a mudança acontece novamente. Então, nós temos, por exemplo, com os livros Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e Desobsessão, sem dúvida nenhuma, são os 4 livros da série André Luiz, digamos assim, mais científicos, né? E na sequência nós temos E a Vida Continua, que a gente pode dizer até como que é uma novela, né? Enfim, tem belíssimo livro. Um belíssimo livro. Tem tudo o que os grandes dramas do cinema, da televisão apresenta ali. Dá para dizer que Chico é a moral e Valdo é a ciência? Eu diria que não. Eu diria que ambos são as duas coisas. Porque no tempo de Valdo e Chico, aquela parceria, o Valdo era religioso também. Veja só, o livro, por exemplo, Cristo Espera por Ti, é um chamado para Cristo, quer dizer, é religioso. O livro, por exemplo, Sexo e Destino, é outro livro sensacional que fala de obsessão, perseguição espiritual, aquelas induções, a pessoa que não quer beber e bebe, sabe? Todas as coisas que nós tratamos na doutrina espírita. Então, e o Chico, por sua vez, veja só, esse livro, né, que eu falei aqui, Evolução em Dois Mundos, que foi parceria dos dois, esse livro, o capítulo ímpar era psicografado pelo Valdo, o capítulo par pelo Chico. Mas os dois capítulos, ambos os capítulos ímpares e pares, tratam de ciência. Então o Chico, com o mesmo brilhantismo com que o Valdo, falava também de ciência quando era a vez dele falar. Um recebia em Uberaba, que era o Valdo, o outro recebia em Pedro Leopoldo, que é o Chico, e isso está no livro, quer dizer, quando termina um capítulo, está dizendo de onde foi escrito. Então você sabe que
que é do Chico ou do Valdo. E você não vê diferença nenhuma, pelo menos eu não vi no estudo recente que fizemos, assim, da qualidade técnica quanto à cientificidade do Chico e do Valdo. Então, ambos eram. O Chico, depois que o Valdo saiu, então ele continuou naquilo que ele vinha fazendo, religiosidade. Isso porque, acredito, não veio nenhum espírito falar alguma coisa diferente, né, da sequência naquilo lá. Talvez o que os dois fizeram juntos era o que devia ser necessário. Mecanismo da Mediunidade é um livro sensacional para quem estuda mediunidade. A Evolução em Dois Mundos também. Mas os demais livros que o Valdo recebeu, e entre eles, é um que depois a gente vai falar, esse Conduta Espírita, é um livro que eu tenho na segunda edição. É um livro sensacional, é semelhante ao Agenda Cristã, Sim. que o André Luiz ditou através do André Luiz. Então, são conselhos assim, rápidos. Através do Valdo, né? Do Valdo. E esse aqui é só o Valdo sozinho. Sim. A Agenda Cristã foi o Chico e o André Luiz. Então, veja só, são dois livros de lavra de um e lavra de outro, que são extremamente iguais. Abordava o cristão, a agenda cristã, e esse aqui, a conduta espírita, então a conduta do espírita propriamente dito. O espírita, que subentende-se, já era um cristão, mas agora ele também ainda tem alguns defeitos. Então, vamos aqui apresentar algumas sugestões para que eles possam se adaptar assim, uma vida melhor e progredir melhor. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo, mas estamos aguardando aqui a sua participação no debate@tvmundomaior.com.br, no 0 operadora 11 20 86 43 79, você pode ligar e participar ao vivo, facebook.com/TV Mundo Maior, pelo WhatsApp 99643 3827, DDD 11, e também aguardamos que você faça a sua inscrição para o plateia@tvmundomaior.com.br para fazer como fez essa gente bonita, está conosco aqui. A gente já volta, até já.